Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, o horário que você estiver ouvindo, né? Seja bem-vindo ao podcast do curso Oceano que a gente está realizando. A gente é do IFCE Campus Paracuru e esse curso a gente vai falar um pouco sobre oceano. Basicamente é uma introdução a conceitos básicos. Vai ser útil para iniciar estudos mais avançados, quem deseja. Vai ser útil para você, aluno que quer passar no vestibular. Ele é um curso bem abrangente, genérico. Ele é um guia, basicamente, ele é introdutório. Mas é muito interessante, eu espero que todos vocês se divirtam, tenham seu aprendizado nesse curso, certo? O curso, a gente, como eu já falei, vai falar de forma genérica sobre o oceano em geral. A gente vai começar essa primeira semana, que é a minha parte, com aspectos genéricos, repetindo, porque só entendendo o que é oceano, quais oceanos existem, alguns ecossistemas que existem dentro do oceano, alguns animais, uma coisa bem superficial, bem científica, teórica, entender a origem da vida, vinda dos oceanos, entender alguns grupos que existem nesse lugar, bem introdutória, bem simples, para a gente começar a se aprofundar depois. Por quê? Na segunda semana a gente vai conhecer os aspectos e os exemplos, e depois a gente vai começar a conhecer mais como o homem se relaciona com o oceano. Agora já é uma parte bem mais específica. É aquela parte em que você vai entender, aquele mar é isso, aquele oceano é aquilo, determinado lugar tem tal coisa, é uma coisa bem um pouco mais específica, ainda abrangendo o mundo. E na terceira semana a gente vai entender o nosso oceano, o que a gente está vendo literalmente quando vai fim de semana para a praia, que é os mares do Paracuru. A gente vai entender os mares, o mangue, alguns ecossistemas, alguns problemas, algumas coisas que tem no Paracuru relacionado ao oceano, que é uma cidade costeira, né? E o oceano, para quem mora aqui, quem está fazendo esse curso e é do Paracuru, já que é destinado aos alunos do Paracuru, entende o quão importante é o oceano para o Paracuru. E a gente vai nessa terceira semana conhecer ainda mais isso. E o terceiro na última semana a gente vai entender o problema que está passando, seja os problemas mundiais, que a gente já tem uma noção, a gente vai adentrar um pouco mais, ou seja, problemas que o Paracuru está sofrendo, os oceanos do Paracuru estão sofrendo, certo? Essa é a introdução do curso, para vocês entenderem. Esse podcast já é para a gente introduzir alguns conceitos, por exemplo, conceitos básicos que a gente não precisa ficar repetindo em aula, já, afinal a gente está focando na parte mais ecossistêmica, mas a gente precisa de alguns conceitos geográficos, vamos dizer assim. Primeiro básico, né? Existem 5 oceanos no planeta. É importante entender que esses oceanos, a gente divide eles, mas na prática é um oceano só existe um mar. Não existe quando você passa do Atlântico para o Índico, um muro ou uma linha, alguma coisa. Não, tudo a gente que criou. Existe características únicas desses oceanos, claro, são regiões diferentes, mas não existe uma limitação real entre os oceanos. Meio que um é uma continuação do outro, ninguém sabe onde para, onde começa, e assim vai. A gente tem o Atlântico, que é o mais conhecido nosso, afinal é o que banha a maior parte do Brasil. Temos o Índico, o Pacífico, o Ártico e o Antártico. O Ártico é na parte de cima, digamos assim, e o Antártico na parte de baixo, ok? Basicamente é isso, só para a gente entender, introduzir, existem esses 5 oceanos, só para reprisar. 5 oceanos, Atlântico, Índico, Pacífico, Ártico e Antártico. Formação básica, vocês já devem saber, só para relembrar, às vezes a gente esquece um ou outro, mas vamos lá. É importante ter esse... É interessante uma coisa, gente, a gente poderia muito bem estar fazendo um curso de oceano de Marte, para parar para pensar nisso, da Europa, de Saturno, de uma lua de Saturno. Entretanto, a gente só conhece no sistema solar a Terra com o oceano e com vida. Provavelmente, algumas pessoas já indicaram que existe o oceano em Europa. E alguns outros locais, como Titã, pode ser que tenha um oceano de outro elemento, mas oceano de água, provavelmente em Europa, debaixo das geleiras de Europa, tem algum oceano com água, é o que os cientistas acreditam. E outra coisa interessante é que provavelmente em Vênus e Marte um dia já teve oceano. E por alguma mudança, alguma coisa que aconteceu, os oceanos deixaram de existir. Seria muito interessante que a gente fizesse um curso Oceano de Marte, né? Se alguém um dia fizesse um curso. Era muito interessante saber isso. Mas por enquanto a gente vai se limitar ao que a gente conhece, que é a Terra. É o único lugar que tem os oceanos, é o único lugar que tem a vida, certo? Outra coisa importante é algum termo. Vocês vão ouvir durante as aulas, ou na vida, em algum local, um termo chamado talassociclo. É um nomezinho estranho, né? Talassociclo, mas tala em grego significa, talasso em grego significa oceano. Simples assim. Se ouvir talassociclo,
ciclo, né, os 5 ecossistêmicos do oceano. Vocês talvez possam ter ouvido talassofobia. De vez em quando o pessoal fala sobre isso, talassofobia, que é o medo dos oceanos. Basicamente é isso, o medo do oceano. Sempre que você vai a palavra talasso, ela está relacionada diretamente aos oceanos, beleza? E falando em oceano, gente, é importante a gente entender que ele cobre 70% da superfície da Terra. Essa informação é manjada, né? Que até o pessoal diz, não é planeta Terra, é planeta Água. É uma informação bem manjada e tal. Mas é importante entender isso, porque de fato é muita água, é muito oceano. E basicamente o que acontece no oceano vai repercutir na Terra. É 70%, ele domina, a gente está mergulhado no oceano. O que acontece lá é importantíssimo, porque acontece seja nas zonas urbanas, nas zonas litorais, nos interiores, nas grandes florestas. No ponto de vista ecossistêmico, nem se compara. No ponto de vista urbano, também é muito importante. Os ventos que trazem, tudo isso para a agricultura. Assim, os oceanos, por ser 70%, é de extrema importância. Além de que a maioria das espécies estão no oceano. Os oceanos, gente, os recifes de corais, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mais detalhado, mas eles abrangem uma quantidade de vida, de diversidade, assim, que se compara com as florestas tropicais, que é o top 1, né? Top 1, floresta tropical. Top 2, recifes. Porque é muito, muito, muito rico. E ainda assim, ele só cobre, gente, lembre-se que os recifes só cobre a beiradinha, vamos dizer assim, do continente. Aquela parte de dentro do continente, que a gente vê, os 70%, a maior parte são desertos, gente. O maior deserto tá lá, os maiores desertos estão lá. Tem até uma coisa chamada Ponto Nemo, não sei se você já ouviu falar, não o Nemo do filme, né? Que era um capitão de um navio baseado nesse nome, Nemo. O Ponto Nemo é um ponto em que é o ponto mais distante de vida que existe na Terra. Se você estiver nesse ponto, alguns milhares de quilômetros à direita, à esquerda, para cima e para baixo, não há nada de vida, de nada. É um deserto muito grande, é um ponto Nemo que tem dentro dos oceanos, certo? Outra coisa importante para a gente finalizar aqui essa introduçãozinha nesse podcast é entender que a vida começou lá. A gente vai entrar em detalhes depois, mas a vida começou lá, gente. Basicamente, a gente fosse olhar na história evolutiva da Terra, que é muito tempo, né? O bicho terrestre foi um dia desse. Porque a maior parte da vida foi no mar. Foi no mar, lá tudo começou. Toda espécie, quando você começa a estudar a história evolutiva de uma espécie, quando você vai lá no iniciozinho, você vai ver, ele tem um parente no mar. O primeiro parente dele é no mar. O vô dele é no mar. Tudo foi começando nos oceanos, no mar. E até hoje é um lugar muito misterioso de vida, né? A gente estuda, mas é 70%, gente. Se florestas tropicais, a gente não consegue entender exatamente todos os organismos que tem lá, todos os indivíduos que existem lá, quem dirá em 70% da Terra um oceano, que tem pressão, luminosidade, todos esses conceitos é muito importante para a gente entender um pouco da vida nesse local. E a gente não conhece muito, por isso que é bom, vai que aqui saia um pesquisador e vá mergulhar aí, um dia ele diga, foi no podcast lá do pessoal do IFCE que eu gostei do oceano, né? Importante saber um pouco disso, certo? No mais, gente, é isso. Eu vou gravar uma videoaulazinha aqui pra vocês nesse minuto. Vocês vão já eu posto no grupo. Vai logo em sequência desse podcast. E agora sim, fazendo termos mais chatos, mais científicos. Assim, chato não, é interessante, mas mais decoradozinho, entre aspas, certo? Obrigado aí pela atenção. Espero que vocês gostem do curso. Eu espero que seja útil pra vida. Não só pro meio profissional de vocês, mas também pra vida de vocês. Porque, querendo ou não, o que nos faz homens, o que nos faz humanos, cidadãos, é a consciência do nosso meio, do nosso redor. A gente é o único animal, nós somos, né, o único animal que possui consciência do meio em que está inserido. E conhecer os oceanos, conhecer de onde a gente veio, o que está acontecendo com as 70% do lugar que a gente vive, é importante para sermos cidadãos e mais humanos, certo? Obrigado a todos por terem ouvido e até mais.